Olá, pessoal, tudo bem? Estamos voltando aqui para estudarmos hoje a respeito do modernismo, a última fase desta escola literária, que é a terceira fase. Bom, antes de tudo, vamos situar em que momento se deu essa terceira fase e quais são as características principais dessa escola literária. A partir da década de 40, observou-se um processo de renovação artística por dois motivos. O primeiro é que aproveitou-se melhor a liberdade conquistada na primeira geração, que foi aquela que se deu na década de 20 até o início de 30, e houve um aprofundamento das preocupações críticas e documentais da segunda geração, que foi aquela no início da década de 30, que foi até o final de 45, quando iniciou a terceira fase. Então, ela veio como uma forma de reação e de renovação às duas fases anteriores. Ela se deu em dois âmbitos principais, na poesia e na prosa. Na poesia, surge um grupo de poetas que procurava a inspiração poética sem compromisso com os pressupostos modernistas anteriores. Eles rejeitavam o verso livre, a irreverência, os poema-piada e outros entusiasmos modernistas. Propunham um acentuado rigor formal, o que lembrava muito o parnasianismo. Adotam uma linguagem mais erudita e uma temática mais universal. Observem o seguinte, que a, o modernismo, lá no seu início, na primeira fase, ele vem com uma reação ao simbolismo, ao parnasianismo, que eram escolas esteticamente muito formais, muito eruditas. E aí, essa primeira e segunda fase vem como uma reação a esse formalismo, né? E já a terceira fase, ela vem retomando o simbolismo e o parnasianismo como uma reação para as fases iniciais, e é uma fase mais formal, assim como o simbolismo e o parnasianismo. Então, observem que a literatura, assim como a história, ela é cíclica. Por quê? Porque nós estamos em um determinado momento com algumas determinadas características, vem uma escola posterior para tentar reagir, faz como uma reação para aquela anterior, e assim sucessivamente, vem uma outra anterior que reage àquela anterior e acaba remetendo àquela que ela reagiu. No caso, foi isso. Na terceira fase do modernismo, eles retomam alguns aspectos, sobretudo na questão formalista, do simbolismo e do parnasianismo, que vieram justamente antes da primeira e segunda fase do modernismo. Então, eles adotam uma linguagem mais erudita, eles criticam o verso livre, a metragem livre, eles passam a fazer os poemas mais padronizados. Já na prosa, tanto no romance quanto nos contos, existe a busca por uma literatura intimista, de sondagem psicológica, introspectiva e, ao mesmo tempo, o regionalismo ele adquire uma nova dimensão. Lembre-se que o regionalismo é característica da segunda fase, mas na terceira ele permanece, contudo, com uma nova dimensão. A recriação dos costumes e da fala sertaneja penetra fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Ao longo da aula, conforme alguns trechos de obras forem sendo analisados, vocês vão perceber que esse regionalismo ele é mais introspectivo, ele se dá mais no campo psicológico, do campo cognitivo dos personagens. Então, a gente vai observar essa análise mais psicológica, ainda que hajam traços regionalistas. Os principais autores na época, no âmbito da poesia, foram Péricles Eugênio da Silva Ramos, Ledo Ivo, Seir Campos, Marcos Condé Reis e o principal deles, que é João Cabral de Melo Neto. Na prosa, os principais autores são Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Vamos agora dar início ao principal deles no âmbito da poesia, que é João Cabral de Melo Neto. Vamos ver as principais características das suas obras e as suas principais obras. João Cabral de Melo Neto, ele estreou em 1942 com Pedra do Sono, com forte influência de Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes. Ao publicar O Engenheiro, em 45, ele traça os rumores definitivos de sua obra.
Em 56, ele escreve o poema dramático Morte e Vida Severina, que chegou a ser encenado no teatro em 66, com músicas de Chico Buarque, e aí consagrou-o definitivamente como autor, como artista, como poeta. As características de sua produção literária se resumem em: no início da carreira, ele apresentou uma tendência à objetividade, convivendo com imagens surrealistas e relativas aos sonhos. Contudo, aos poucos, no decorrer da sua carreira, ele afasta-se dessa influência surrealista e aprofunda na tendência à substantivação, à economia da linguagem, submetendo as palavras a um processo crescente de depuração, com o uso de metáforas, personificações e alegorias. A partir de 45, influenciado por uma concepção arquitetônica, ele procede à geometrização do poema, aproximando a parte do poeta à do engenheiro. O repúdio ao sentimentalismo e ao irracionalismo levam à elaboração do poema objeto. Então, observe que João Cabral de Melo Neto ele tem, sobretudo, uma característica de objetividade. Os poemas dele são adeptos à questão do poema objeto. Então, ele se afasta um pouco desse sentimentalismo, dessa subjetividade, e adentra mais no aspecto objetivo. Então, os aspectos centrais, principais da sua obra são a objetividade, concisão e precisão, metalirismo e engajamento e denúncia. Observem que o modernismo, mesmo sendo segmentado em várias fases ou gerações, todas elas, de alguma forma ou de outra, procuram trazer essa questão do engajamento e da denúncia. Até por um momento histórico em que o Brasil estava vivendo por esse período, pelas transformações políticas, e nessa terceira fase, sobretudo, que era um momento em que o Brasil estava num governo ditatorial, era sempre uma forma de fazer denúncias, de fazer crítica e de provocar o engajamento social. Então, assim, a literatura, desde sempre, foi utilizada como forma de denunciar alguns aspectos da realidade. Contudo, o modernismo, ele acentua totalmente esse vertente, totalmente essa questão de denúncia social e de engajamento, em todas as suas fases, cada qual à sua maneira. Mas no modernismo como um todo, em geral, sempre houve essa preocupação de fazer-se uma denúncia social, de usar a literatura, de usar a poesia, de usar a prosa como forma de trazer os problemas, de trazer à tona as questões sociais. A principal obra de João Cabral de Melo Neto, como eu já falei, foi Morte e Vida Severina, foi o principal poema dele, né? Nesse poema, sua linha narrativa segue dois movimentos que aparecem no título, a morte e a vida. No primeiro movimento, há o trajeto de Severino, personagem protagonista, que segue do sertão para Recife, em face da opressão econômica social. Severino tem a força coletiva de um personagem típico, representa o retirante nordestino. No segundo movimento da vida, o autor chama a atenção para a confiança do homem e em sua capacidade de resolver problemas. Então, nesse poema, os principais personagens representados na figura do nordestino é a morte e a vida. Então, é meio que o poema ele é dividido em duas partes, cada qual retratando esses dois personagens principais, né? A morte e a vida. Vamos agora para Guimarães Rosa, que é mineiro. Ele formou-se em medicina e clinicou pelo interior. Foi ministro e, pela carreira diplomática, esteve em Hamburgo, Bogotá e Paris. Sua obra é extremamente inovadora e original. Seu livro, Sagarana, de 1946, vem colocar uma espécie de marco divisor na literatura moderna do Brasil. É uma obra que se pode chamar de renovadora da linguagem literária. Seu experimentalismo estético, alinhando narrativas de cunho regionalista a uma linguagem inovadora e transfigurada, veio transformar completamente o panorama da nossa literatura. Sagarana, como já foi dito, é o principal livro do autor, né? E ele é um livro de contos cujo nome é formado por saga,
que é um radical de origem germânica, que significa canto heróico, lenda, e rana, que é uma palavra de origem tupi, que significa que exprime semelhança. Assim, sagarana seria como algo do tipo parecido a uma saga, parecido a uma lenda. Nessa obra, Guimarães Rosa combina e recombina habilmente as informações do meio, confundindo lugares e paisagens, mesclando o real, o imaginário e o lendário em sua obra. Não é um livro regionalista, já que não se limita a uma localidade específica. Então, assim, por mais que ele trate de lugares e paisagens específicas, descrevendo-as, narrando coisas nesse sentido, ele não se enquadra em uma literatura e em um aspecto regionalista, porque ele não se limita a uma localidade, a uma região específica. Então, por mais que haja essa vertente de, de descrever o meio, os lugares, ele não se limita a um só lugar. Então, não podemos assim, ser enquadrado como uma literatura regionalista. Grande Sertão Veredas é considerada a obra-prima do autor, né? O sertão criado por Guimarães Rosa é uma realidade geográfica, social, política e psicológica. Observe que essa terceira fase tem um viés psicológico muito forte em todos os seus autores, tanto de poesia quanto de prosa. Nesse espaço, que é o sertão mundo, o sertanejo não é apenas o homem de uma região e de uma época específicas, mas homem universal, defrontando-se com problemas eternos, o bem e o mal, o amor, a violência, a existência ou não de Deus e do diabo. Por isso, classifica-se seu regionalismo como regionalismo universalista. Então, assim, como já foi dito anteriormente, embora ele descreva alguns lugares, algumas paisagens, não se pode classificá-lo como um regionalista específico, porque ele não se limita a um lugar em específico. Ele retrata o sertão e o sertanejo como um todo, em um sentido universal. Por quê? Porque ao adentrar nessa questão psicológica, principalmente do sertanejo, ele trata de temas universais que se passam com qualquer pessoa, com qualquer sertanejo, em qualquer região, em qualquer lugar. Então, por mais que se dê em um ambiente, em um lugar de caráter regionalista, mas os temas e a forma como é abordado traz um caráter universal para as obras desses autores da terceira fase, inclusive João Guimarães Rosa. O livro narra, Grandes Sertões Veredas, narra as memórias de Riobaldo, personagem principal, ex-jagunço que assume a liderança do grupo após a morte do chefe Joca Ramiro. Conta a um doutor que nunca aparece através de seu caráter insólito e ambíguo na primeira parte do livro. Riobaldo faz um relato caótico e desconexo de vários fatos, sempre expondo suas inquietações filosóficas, enquanto que na segunda parte, as ideias de Riobaldo são mais organizadas. A ambiguidade e o caráter ambivalente de Riobaldo, assim como de outros personagens, dominam o romance. Então, observe que, apesar de ser um poeta, de ser um escritor da terceira fase, que eles prezavam muito pela objetividade, João Guimarães Rosa, nas suas obras, ele sempre traz um tanto quanto de ambiguidade e paradoxo. Podemos observar isso nessa obra, na medida em que os personagens eles apresentam certas desconexões ao longo da trama, com algumas ambiguidades e com algum caráter ambivalente. Então, apesar de ser um poeta da terceira fase, que é um tanto quanto objetivo, ele traz essas nuances, essas características ao longo da obra. Vamos agora falar de uma autora também muito importante, que acredito que é muito conhecida por todos vocês, que ela é uma autora que chamou muita atenção dos jovens por tratar de questões muito sentimentais, introspectivas, subjetivas. Na verdade, Clarice Lispector, ela é ucraniana, mas ela veio para o Brasil ainda bebê.
Formou-se em direito, mas viveu muito fora do Brasil pela carreira diplomática do marido, dedicando-se assim aos filhos e à literatura. Voltou ao Brasil separada e lançou vários livros. Características de suas obras. Clarice Lispector é uma autora muito profunda e muito complexa, assim como suas obras. Dentre as suas características principais, temos sondagem dos mecanismos mais profundos da mente humana, técnica impressionista, de apreensão da realidade interior, predominância de impressões de sensações, introdução da técnica do fluxo da consciência, quebra os limites espaço-temporais e o conceito de verossimilhança, fundindo presente e passado, realidade e desejo, na mente dos personagens, cruzando vários eixos e planos narrativos, sem ordem ou lógica aparente. Então, observe que há uma introspecção muito grande nas suas obras, que tem um forte caráter impressionista da realidade e do interior das pessoas, aflorando muito essa questão dos sentimentos, das sensações, e praticamente, assim, as obras dela têm um fluxo de consciência muito grande. Por isso que às vezes sou um tanto quanto confusa, por o fato de não haver uma lógica, uma ordem aparente, sempre havendo uma retomada durante a obra com fluxos de consciência. Isso é uma característica muito importante, muito peculiar de Clarice Lispector. Talvez tenha sido isso um dos principais motivos dela ter se tornado tão notável na literatura, né? Suas principais personagens são mulheres, mas não se limitam ao espaço do ambiente familiar. Então, Clarice, ela foi sempre uma mulher à frente do seu tempo, querendo trazer à tona essa questão da mulher para além do espaço familiar, do espaço doméstico. Ela visa atingir valores essenciais humanos e universais, tais como a falsidade das relações humanas, o jogo das aparências, o esvaziamento do mundo familiar, as carências afetivas e as inseguranças delas decorrentes, a alienação, a condição da mulher, a coexistência dos contrastes, das ambiguidades, das contradições do ser, características físicas das personagens diluem-se, muitas nem nome apresentam. Então, é como se, ao trazer certas personagens, Clarice quer representar as mulheres, a mulher em si, tão tal que muitas vezes ela nem nomeia as personagens, para que isso foi um dos motivos que fez com que as pessoas, principalmente as mulheres, se identificassem muito com as obras dela, se identificassem nas obras dela, porque é como se Clarice estivesse descrevendo e estivesse trazendo a própria leitora para dentro de si. Então, esse caráter introspectivo, esse caráter de trazer essa questão de sensações muito impessoal e, ao mesmo tempo, que deixa um reflexo da sua personalidade, Clarice conseguiu ser única e fazer com que as pessoas se enxergassem nas suas obras. E talvez não, isso foi um dos fatos que tornou muito popular, tipo, agradou muito ao público porque ele se enxergou e se viu nela, principalmente as mulheres. Predomínio do tempo psicológico e, portanto, subversão do tempo cronológico. Não havia uma ordem, como eu falei, o fluxo de consciência, a retomada da narrativa, que por vezes deixava o leitor confuso, é uma das principais características das suas obras. As ações passam a ter importância secundária, servindo principalmente como ilustração de características psicológicas das personagens, introspecção psicológica. Presença da epifania, revelação. Aparentemente equilibradas e bem ajustadas, subitamente as personagens sentem um estranhamento frente a um fato banal da realidade. Nesse momento, mergulham num fluxo de consciência, do qual emergem sentindo-se diferentes em relação a si mesmas e ao mundo que as rodeia. Esse desequilíbrio momentâneo, por certo, mudará sua vida definitivamente. Então, observem que Clarice se utilizava muito, às vezes, de acontecimentos banais, cotidianos, para trazer uma reflexão dentro daquele momento. E isso fazia ainda mais com que o público se identificasse, né, com as obras dela. Fusão de prosa e poesia, com emprego de figuras de linguagem, metáforas,
eu versus não eu, ser versus não ser, paradoxos, símbolos e alegorias, aliterações e sinestesias. Ela buscava lidar muito com essa questão do sentimento, de provocar sensações, de provocar essa questão dos sentimentos. E, como eu já falei, apesar de esses autores da terceira fase serem um tanto quanto objetivos, de trazer essa objetividade para suas obras, usavam muito de ambiguidade e paradoxo. Eles se utilizavam muito desses símbolos e alegorias para trazer essa questão do âmbito psicológico. Fusão de prosa e poesia, uso de metalinguagem e associação com os processos intimistas e psicológicos, políticos, sociais, filosóficos e existenciais. Como, por exemplo, nós temos a obra A Hora da Estrela, que eu até tenho ela aqui. Já li, mas vou reler, se Deus quiser, esse ano. É uma obra de uma das principais obras, das mais famosas de Clarice, é uma obra pequena, de leitura tranquila, e que ela traz justamente essa questão da metalinguagem, associando processos intimistas e psicológicos, trazendo à tona várias questões existenciais. As principais obras da autora são Perto do Coração Selvagem, Laços de Família, A Maçã no Escuro, A Legião Estrangeira, A Paixão Segundo GH, Felicidade Clandestina, A Hora da Estrela. E Clarice também teve bastante repercussão no campo infanto-juvenil. Ela produziu algumas obras voltadas para o público jovem, como O Mistério do Coelhinho Pensante e A Mulher que Matou os Peixes. Vamos agora para um outro escritor muito, muito importante também, que é Nelson Rodrigues. Vou começar a falar dele lendo essa parte, esse trecho que eu acho muito legal e gosto muito dele, que é: Sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura, nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é, realmente, a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico, desde menino. Então, aqui também traz muito essa questão do eu, dessa análise introspectiva e psicológica, no sentido de que ele é a mesma pessoa desde que nasceu, mesmo com as transformações durante toda a sua vida, a pessoa nunca deixa de ser você mesmo. Então, esse trecho, eu acho um trecho muito interessante, porque ele traz essa questão psicológica, essa questão existencial muito forte, que é uma característica muito forte da terceira fase, uma das principais características, se não a principal, da terceira fase. Vida. Teatrólogo nascido em Recife, considerado o criador de uma obra revolucionária, um divisor de águas para o teatro brasileiro. Nelson Rodrigues, dizem que existe dois momentos do teatro brasileiro, um antes de Nelson Rodrigues e outro depois, porque ele foi totalmente inovador nessa questão teatral. Sua vida pessoal foi marcada por tragédias, como o assassinato do irmão e o choque por saber que seu filho foi torturado pela ditadura militar, regime que Nelson apoiou. É considerado pela crítica o fundador do moderno teatro brasileiro. Vamos agora para as principais características da obra de Nelson. O teatro entrou em sua vida quando se encontrava em dificuldades financeiras, achando uma possibilidade de sair da situação difícil em que estava. Assim escreveu Vestido de Noiva, sua primeira peça. Segundo fontes, Nelson tinha um romance como gênero literário predileto, e suas peças seguiram essa predileção, pois as mesmas são como romances em forma de texto teatral. Nelson é um originalíssimo realista, não é à toa que foi considerado um novo Essa. De fato, a prosa de Nelson era realista e, como os realistas do século XIX, criticou a sociedade e suas instituições, sobretudo o casamento. Sendo esteticamente realista em pleno modernismo, Nelson não deixou de inovar, tal como fizeram os modernos. O autor transpôs a tragédia grega para a sociedade carioca do início do século XX, e dessa transposição surgiu a tragédia carioca,
com as mesmas regras daquela, mas com um tom contemporâneo. Então, observe que, como dito no início da aula, a terceira fase modernista é uma retomada de algumas características realistas e que traz o realismo de uma forma inovadora e diferente. Então, na terceira fase, há sim uma denúncia às instituições sociais, há sim uma denúncia aos problemas sociais, mas de uma forma mais inovadora. Desta vez por Nelson Rodrigues, por o teatro, né? Que não tinha tanta. No Brasil não era tão valorizado e não era tão explorado antes dele. O erotismo está muito presente na obra de Nelson Rodrigues, o que lhe garante o título de realista. Ele não hesitou em denunciar a sordidez da sociedade, tal como fez essa de Queiroz em suas obras. Em síntese, Nelson foi um grande escritor, dramaturgo e cronista, e está imortalizado na literatura brasileira. É importante trazer essa parte das questões do erotismo, da promiscuidade, porque estão muito presentes nas obras de Nelson, até como uma forma de crítica, né, à sociedade, principalmente às instituições como o casamento. Seus principais romances foram Meu Destino é Pecar, Escravas do Amor, Minha Vida, Núpcias de Fogo, A Mulher que Amou Demais, O Homem Proibido, A Mentira, Asfalto Selvagem, O Casamento, Núpcias de Fogo. Ainda possui diversos contos e crônicas, e telenovelas e filmes baseados em suas obras. Observe-se que ele criou mais peças, e as suas principais peças são A Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, Almo de Família, Anjo Negro, Senhora dos Afogados, Doroteia, Valsa número 6, A Falecida, Perdoa-me por Traíres, Viúva, porém honesta, Os Sete Gatinhos, Boca de Ouro, Beijo no Asfalto, Bonitinha, mais ordinária, Toda Nudez, Será Castigada, Anti-Nelson Rodrigues e A Serpente. Observe que muitas das obras dele, que foram romances, foram transformadas em peças. Ele sempre fazia essa dinâmica. Vamos agora para o último autor de hoje, que é Ariano Suassuna. É um autor que eu tenho um profundo apreço, que agregou muito à cultura brasileira, sobretudo à cultura nordestina, e o que mais me chama a atenção nele, que mais me faz ter feição por ele, é justamente isso, de ele defender a cultura nordestina de uma forma que poucos fizeram. Então, assim, Ariano, ele foi, de fato, um homem, assim, que agregou muito à cultura nordestina e que trouxe muito os holofotes, né, para o Nordeste. Ariano, ele nasceu em João Pessoa, em 16 de junho de 27, formou-se em Direito e em Filosofia. Ele era professor universitário, advogado, dramaturgo, romancista e poeta brasileiro. Ariano foi idealizador do movimento armorial, que tem como objetivo criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. Tal movimento procura orientar para esse fim todas as formas de expressões artísticas: música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, arquitetura, entre outras expressões. Então, assim, o forte de Ariano é que ele era um artista completo. Ele entrelaçava literatura com dança, com música, com artes plásticas, com teatro, com cinema, como, por exemplo, O Altar Compadecida, que é, sem dúvidas, uma das principais obras do cinema brasileiro, se não a principal. Então, assim, ele procurou trazer amplitude máxima para a cultura nordestina por meio do movimento armorial, que tem como principal função difundir a cultura popular nordestina brasileira. Então, por isso ele foi um grande embaixador do Nordeste, né? Muitos chamam de embaixador do Nordeste. Suas obras já foram traduzidas para inglês, francês, espanhol, alemão, holandês, italiano e polonês. Vamos agora para as principais características da obra. A concepção do texto teatral baseia-se na finalidade do mesmo, a representação por atores. Já o texto literário é concebido para ser lido e meditado pelo leitor, assumindo, portanto, outra feição. Feita essa observação, vamos reparar que sua obra procura definir a forma final do texto através dos seguintes elementos. Não propõe, nas indicações que servem de base para a representação, nenhuma atitude de linguagem oral que seja regionalista. Busca encontrar uma expressão uniforme para todas as personagens, na presunção de que a diferença entre os atores estabeleça a diferença nos chamados registros da fala. A composição da linguagem é a mais próxima possível da oralidade, isto é, o texto serve de caminho para uma via oral de expressão.
Então, para Ariano, as falas elas ganhavam novos significados a partir do momento que elas eram ensinadas pelos atores. Então, era ali que estava a grandeza e a riqueza da sua obra nas expressões, na maneira de se expressar. Dentre as suas principais obras, na poesia nós temos O Pasto Incendiado, Ode, Sonetos com Morte Alheio, Sonetos de Albano Cervonegro, Poemas. Romance, A História de Amor, de Fernando Isaura, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, História do Rei degolado nas Caatingas do Sertão, Ao Sol da Onça Caetana. No teatro, Uma Mulher Vestida de Sol, O Desertor de Princesa, Os Homens de Barro, Alto de João da Cruz, Tortura de um Coração, O Arco Desolado, O Castigo da Soberba, O Alto da Compadecida, O Casamento Suspeitoso, O Santo e a Porca, A Pena e a Lei, Farsa da Boa Preguiça e As Conchambranças de Quaderna, A História do Amor, de Romeu e Julieta. Ariano, ele fazia muita intertextualidade com Shakespeare. Pouco sabe, mas na obra do Alto da Compadecida existem vários aspectos que remetem a Shakespeare, assim como essa história do amor de Romeu e Julieta. Então, Ariano, ele gostava muito de fazer de remeter às obras de Shakespeare. E é isso, pessoal. A parte teórica da nossa aula se encerra aqui, certo? E voltamos na próxima aula, na próxima parte da aula, com a parte prática. Vamos fazer a resolução de alguns exercícios, de algumas questões, viu? Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e até já já.